Boa noite. Vamos conversar mais um bocadinho. Hoje nós vamos pegar um tema muito oportuno para esse momento em que nós estamos vivendo agora nessa pandemia. Porque o tema, ele é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mas trata da questão de provas voluntárias e verdadeiros silício. Alguém já parou para pensar o que é silício? Né? Porque a gente fala, a gente costuma ler e fica assim meio no dito para no dito. Ah, sim, fica no mais ou menos. Silício é quando você entra com um instrumento de autopunição. Sabe aquela coisa que o cara dá chibatada nas costas? Né? Que o cara se pune e fica sangrando. Quanta gente já não viu essas cenas? Né? Aquilo é o silício, quando você voluntariamente se autoflagela. Mas eu queria trazer um pouco essa questão e correlacionar com o momento que nós estamos vivendo agora. E só ler um pedacinho para depois a gente refletir. Então, no item 26, diz o seguinte: perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra as outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se num espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? E é feito logo em seguida uma consideração para a gente parar para refletir. As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Então a questão é a seguinte: dentro dessas situações que nós estamos vivendo hoje, né, dessas dificuldades todas, é lícito fazer o alívio daquilo que está acontecendo? Ou devemos deixar para lá? Essa é uma pergunta que a gente com certeza se faz, porque quantas vezes nós nos deparamos com situações difíceis, delicadas, no dia a dia, no de repente, né, andando pela rua, ou dentro de casa, dentro da família, com algum parente, e a gente fica se questionando. Agora, tem duas questões, não é? Quando isso é com uma outra pessoa, e aí eu fico me questionando até que ponto eu devo agir, até que ponto eu devo ajudar, né? Ou se devo deixar aquela pessoa à mercê da própria sorte, porque eu posso me basear em algumas interpretações bastante equivocadas, que são assim, bom, já que essa pessoa está passando por isso, o problema é dela mesmo, eu posso perfeitamente virar as costas e ir embora. Ou não. Ou poder compreender que faz parte do meu aprendizado ajudá-la na medida daquilo que eu possa. Me limitando a fazer algo que a ajude a superar a própria prova, sem que eu traga para mim aquilo que é de responsabilidade dela. Uma outra questão é quando é comigo, não é? Eu devo pedir ajuda? Eu devo aceitar ajuda? Eu devo buscar? Ou eu devo, equivocadamente, achar que não, que tem mais é que ser difícil mesmo, porque assim eu vou ficar melhor e mais bem preparado? Essa é uma reflexão muito interessante e muito importante, porque aí reside a questão que vai me levar a encontrar o caminho de evoluir com sofrimento ou sem sofrimento. Infelizmente, a herança que temos das religiões nos levou a acreditar que quanto pior, melhor. É só ver que quando, vou falar agora um pouquinho das questões religiosas, as religiões aplicavam, e algumas ainda disfarçadamente aplicam, a penitência. Eu vou me penitenciar de quê? Como se penitência resolvesse alguma coisa. Eu vou me abster de lutar pela minha evolução e simplesmente fazer algo inútil que me faz sofrer mais, não me leva a grandes reflexões, muito menos a resolver aquilo que eu
construir de complicado. Então é preciso parar para pensar. E aí, pensar na questão do verdadeiro silício. Né? E, por favor, leiam os textos como a gente lia antigamente, interpretação de texto na escola. O Evangelho não é um livro para se enfiar embaixo do braço e falar que é literatura santa. Isso é recomendação da espiritualidade para que a gente reflita. Então é preciso compreender o que ele quis dizer com o silício. Quer dizer, eu já complicar o que está mais complicado vai me ajudar alguma coisa ou vai só me retardar? Será que não é melhor, então, eu procurar compreender profundamente quais são os caminhos que eu tenho de fazer a tarefa do meu aprimoramento de uma maneira mais simples e mais indolor? Será que eu buscar ajuda não é a melhor coisa? E onde é que está a ajuda? A ajuda pode estar num amigo, que pode me auxiliar na interpretação de alguma coisa, de repente, por um curto período, dividir um pouco as coisas que eu estou fazendo só para que eu ganhe mais impulso, mas não é lícito eu querer transferir minhas responsabilidades para essa pessoa, e muito menos em situação inversa eu querer assumir para mim aquilo que é do outro, porque aí ninguém cresce. Né? É preciso compreender que se eu assumo aquilo que é do outro, eu tiro do outro a oportunidade dele crescer. E se o outro assume que é de minha responsabilidade, ele tira de mim a minha oportunidade de crescer. Então, essa questão do silício, não é? Estou falando sério? É isso, do silício, é muito delicada, porque é um agravamento, é uma intensificação de problemas que não deveria existir. É uma interpretação equivocada da mentalidade punitiva que a religião nos trouxe. Porque um Deus que é Deus não pune ninguém, né? Um pai quer que seu filho se desenvolva. Que pai doente é esse que quer ver seu filho sofrer? Mas ele não pode se negar a reconhecer que o filho, diante do pouco preparo que tem, ele irá se colocar em inúmeras situações em que o sofrimento e a dificuldade serão naturais. Então, é preciso ajudá-lo a perceber que é necessário buscar alívio. E esse buscar alívio é onde que reside a grande reflexão. Eu posso ser aquele que alivia a carga do outro, ajudando-o a crescer, e ao mesmo tempo outras pessoas poderão ser aquelas que vão me aliviar a carga, me ajudando a crescer de uma maneira mais leve, mais suave. Um se irmanando ao outro, se colocando no lugar do outro, compreendendo as dificuldades e o ajudando a se libertar dessa situação repleta de limitações, de crenças limitantes, né? Principalmente ajudando o outro a perceber que não é só imaginando um mundo de luz que o mundo vai se iluminar. A gente tem que trabalhar para que esse mundo se ilumine, né? Tem que colocar lâmpada por lâmpada, esticar fio por fio, né? Levantar os postes, esticar toda a fiação, né? Não é como a gente via na Gene um Gene, vai torcer o nariz e tudo vai ficar iluminado. Não funciona assim. Então, é muito importante que a gente pare para pensar no que é realmente uma prova voluntária. A prova voluntária é aquela que eu de boa mente realizo, porque eu sei que preciso crescer, mas eu não preciso agravá-la. Eu não preciso, para achar que eu vou ficar melhor na fita, colocar mais carga do que eu consigo suportar. E eu não posso, equivocadamente, achar que porque eu estou sofrendo muito, então eu estou fazendo uma coisa maravilhosa. Na realidade, eu estou fazendo uma coisa muito difícil, que é, provavelmente, caminhar por um caminho que eu não deveria estar caminhando. Porque se eu estivesse fazendo a coisa de forma adequada, eu estaria me sentindo mais resignado, poderia estar passando por dificuldades muito grandes, mas de uma maneira menos angustiante. Uma maneira mais resignada, que não é conformado. Eu estar conformado com algo, eu deixo assim e tudo bem. Resignado, eu saber que precisa ser assim, mas eu trabalho para que amanhã esteja melhor.
O conformado, se amanhã tiver igual, tá tudo bem. Tá tudo jóia. O resignado não, o resignado trabalha. O resignado tem a vontade ativa. O conformado tem uma vontade passiva. Então, gente, era isso que eu queria conversar hoje, que a gente possa aí trocar um pouco de pensamentos a esse respeito, que a gente reflita a respeito das nossas experiências, da nossa vida, e que a gente pare para pensar o quanto que eu já me autossupliciei, o quanto que eu já fiz este silício estalar em minhas costas de forma desnecessária, entretanto eu achando que estava fazendo uma grande coisa, equivocado nas minhas interpretações. Porque hoje eu reconheço que levar ao pé da letra muitas coisas que eu ouvi e aprendi nas religiões e no próprio espiritismo me fizeram sofrer muito, muito mesmo. Porque nesses momentos eu não parei para pensar, eu só segui aquilo que os outros falavam. Eu não cumpri o principal dever que eu tenho para comigo mesmo, que é refletir a respeito daquilo que eu estou fazendo. Gente, é isso. Um grande beijo no coração de vocês e que tudo esteja muito bem e nada de ficar agravando as próprias experiências. Nós já temos questões intensas demais para resolver sem que elas precisam ser agravadas pela nossa própria ação voluntária, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Até uma próxima oportunidade.